E aí, o Brasil vai quebrar? Será? Bom, no vídeo de hoje eu vou discutir essa questão que apareceu no noticiário nos últimos dias e que é de bastante preocupação aqui no Brasil, tá? Que é a explosão da dívida pública e a dificuldade que a gente vai ter para tocar o orçamento daqui para frente. Meu nome é Renan Pierre, se você é novo no canal, se inscreva, seja bem-vindo e vamos nessa. Tudo bem, o Brasil tem um problema crônico de déficit público, tá? Há muitos anos a Constituição brasileira ela trava demissões de funcionários públicos e você tem obrigatoriedades de previdência social e só essas duas coisas já consomem aí boa parte dos recursos, porque você combina, mesmo em situações que a receita não cresce, você tem que pagar os funcionários públicos e você tem uma questão demográfica, que a população envelhece, tem muito mais gente aposentada e cada vez menos jovem aparecendo, então isso gera um desequilíbrio na previdência que faz com que a dívida, os gastos obrigatórios tomem uma trajetória ascendente, sendo que o orçamento não cresce na mesma velocidade. Então você tem um problema. Tá? Se você está sempre gastando mais e tua receita não necessariamente cresce sempre mais o suficiente, você tem um problema para cobrir esses gastos públicos. Tá? Então, o que eu quero falar aqui hoje é sobre uma projeção que veio do governo, inclusive, né, do Tesouro Nacional, que está no projeto de lei de diretriz orçamentária para 26, que é falta de espaço no orçamento para os gastos livres, né, os gastos discricionários, que são aqueles que não estão carimbados pelo governo. Né? Como assim? Vamos lá. Então o governo tem que pagar juros, você tem que pagar. Porque senão dá calote na dívida, né? Não pode. Ele tem que pagar previdência social, tem que pagar salários. Então tem alguns gastos que estão carimbados, não tem o que fazer. Né? Você pode botar lá um contador em vez de um presidente, porque é só um cara para dizer, olha, vai pagar tanto para lá, tanto para cá. Então não tem muita decisão de política econômica aqui. Né? E quando a gente olha, vou pegar um gráfico aqui do site da Veja, tá? Da notícia aqui, que a Veja deu, mas saiu em vários canais aqui. Quando você olha o espaço dos chamados gastos livres no orçamento, quer dizer, que não estão comprometidos aqui com, com salários de aposentados, de pessoas nativas, você tem aí um espaço de 1,8% do PIB em 2025, esse ano, né? E isso passa a declinar nos anos subsequentes por conta dessa questão demográfica que eu falei, por conta desses gastos terem sempre uma projeção de crescimento. A economia deve crescer menos nos próximos anos, a gente está chegando no final de ciclo de expansão. Quando a economia cresce menos, a arrecadação também cresce menos. Então, a gente tem uma projeção de queda desse espaço livre no orçamento para tocar o governo. Tá? E quando eu falo espaço livre, pessoal, não é que o dinheiro está sobrando, está na poupança. Tá? Esse espaço livre paga o quê? Ele paga emendas parlamentares, que são quase um gasto obrigatório hoje, é muito difícil reduzir as emendas, mas vamos lá. Pagam gasto com saúde e educação de coisas que não são obrigatórias. O remédio, paga a luz da escola, a água da escola. Então, assim, não é que está sobrando dinheiro. Se o governo não pagar essas coisas com esse dinheiro aqui, não vai ter papel higiênico na faculdade pública. Tá? Não vai ter. Não, para o governo de funcionar. Tá? E duas coisas chamam atenção. Primeiro é que, analisando a necessidade básica do governo para funcionar, a partir de 2027, já, segundo essas projeções, já faltaria recursos, né, para tocar o orçamento, para tocar o governo. Tá? E, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. E a partir de 27 já tem aqui 12 bilhões faltando da continha aqui para pagar essas contas básicas. Tá? E isso já é fazendo dívida, tá? Receita prevista já está fazendo dívida aqui. Tá? A gente está fazendo dívida todos os anos. Tá? Então isso aqui é para pagar aqui o básico. Né? Então não vai ter dinheiro para pagar. E isso explode, né, com o tempo e chega aqui a 154 bilhões a partir de 2029, o que gera uma completa
falta, né, zera, né, o espaço livre. Né? Então você vai pagar coisa obrigatória. Tá? Então zera praticamente a condição do Estado funcionar minimamente. Tá? Bom, então Renan, vai quebrar, eu vendo tudo, vou embora do Brasil, você pode vender se você quiser, mas não é esse o meu ponto. Tá? Meu ponto vai ter que ter uma reforma aqui. Tá? Drástica, dura. Essa reforma já tinha sido feita. Tá? Então, esse governo atual do presidente Lula, ele implementou uma série de aumento de gastos no começo do governo. Teve lá a PEC da transição, aí você teve aumento muito expressivo do Fundeb, né? A complementação da União era de 10% do fundo, passou a 23%. Isso é muito dinheiro. A gente está falando de, sei lá, 15 a 20 bilhões de reais a mais. Você tem aumento de salário mínimo real, que acaba impactando a Previdência Social, porque tá correlacionado, né? Uma vez que você aumenta o salário mínimo, você aumenta o mínimo pago também da Previdência. Boa parte dos aposentados recebem salário mínimo, então você aumenta o benefício de todo mundo. Tem feito cascata aí de custos por orçamento. Você teve aumento voltaram com as vinculações de receita, né, de educação e saúde, o mínimo constitucional de 25%. Então, mesmo que a receita tenha aumentado em alguns anos, os gastos automaticamente aumentaram também. Né? Ou seja, você tem uma série de medidas que aumentaram os gastos, mesmo esse cenário já sendo conhecido. Né? É um problema estrutural do Brasil. Né? O governo ele prometeu uma série de coisas. Mesmo ele fez um novo arcabouço fiscal, trocou o antigo teto de gastos, botou um novo arcabouço com meta de superávit primário. Há quem diga de saída que já era insuficiente e já quem conclua que mesmo que fosse suficiente, o governo não vai conseguir bater isso a partir de 2026. É uma meta de superávit primário. Não vai ter superávit primário o ano que vem. Vai ter que mudar a meta. Ou seja, a meta já não vale. O governo também lançou, né, alguns pacotes, anúncios para tentar melhorar isso. Né? Então, no final do ano passado, de 2024, foi lançado um anúncio, né, de algumas tentativas de principalmente focalizar melhor os programas sociais, fazer um pente fino, tudo, mas ao mesmo tempo anunciaram que iam dar e não iam cobrar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. Então, mesmo que eles conseguissem um aumento, uma verba a mais de quem é mais rico para pagar cobrir essa isenção de quem ganha até 5 mil, veja, não precisa desse dinheiro dos mais ricos para outras coisas, para as contas que já existem, né? Então, quer dizer, demonstrou, né, claro, que não é prioridade para o governo resolver o problema agora. Então vai empurrar o problema com a barriga até 2027. Tá? Em 2027 não vai ter jeito. Vai ter que fazer alguma coisa. Então, seja o presidente Lula ou alguém indicado por ele, seja alguém da oposição, vamos ter que ter uma reforma brava, séria, para lidar com isso. Esses dias atrás, o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, deu algumas declarações que foram muito polêmicas, fizeram muito barulho na rede social, porque ele disse que teria que rolar uma desvinculação da aposentadoria com o salário mínimo. E aí, né? Como assim? Você vai deixar os velhinhos sem aumento? É complicado. Porque assim, o que em tese se prometeu pro aposentado é que ele deveria ter o poder de compra dele assegurado. Né? Então, em tese, precisa só ajustar a inflação. Né? Quando você dá aumento de salário mínimo para quem está trabalhando, você está compartilhando os ganhos de produtividade da economia com essas pessoas, em tese. Então faz mais sentido dar o aumento para essas pessoas do que para dar para todo mundo, para aposentado inclusive. É muito difícil o que eu estou dizendo aqui, tá? Mas o ponto essa discussão ela nem é tão importante porque vai ter que fazer isso de alguma forma. Isso é só um das maldades que vai ter que acontecer. Aí vai entrar uma discussão. Ah, vamos tirar do mais rico. Mesmo que você pegue o patrimônio de todo mundo, não vai dar. Não tem tanto rico assim pra cobrir esse rombo todo. É muito dinheiro que a gente tá falando aqui. Tá? Então, o governo prometeu também durante esse mandato aumentar as receitas tributárias, terminar com subsídios, etc. A agenda não foi pra frente. Nem o PERSE, que é um programa de subsídio para setor de eventos, que foi criado durante a pandemia de maneira emergencial, e foi mantido depois que a pandemia acabou, nem isso o governo conseguiu derrubar. A isenção da folha salarial de 17 setores de atividade econômica, que também é um volume bastante razoável de recursos, que tem estudo mostrando que não gerou mais emprego
nem isso também o governo conseguiu derrubar. Tá? Então o governo não conseguiu aumentar a receita tributária, acabar com renúncia tributária de nenhuma forma. Tá? Ainda aumentou bastante os gastos. Então é uma situação bastante preocupante. Tá? Aí separam os otimistas dos otimistas, né? Dos pessimistas. O pessimista vai dizer, vai quebrar, vai dar ruim, fujam para as colinas. O otimista vai dizer assim, igual eu vi o Marcos Lisboa dizendo outro dia numa entrevista, quando a coisa aperta, a gente faz reforma. Tá? Então, as pessoas estão postando que a classe política se comove ou se organiza para passar reformas, como a gente passou em 2016 no governo Temer, né? Tava uma baita de uma crise econômica, passou uma série de reformas muito importantes, né? Mas passaram a toque de caixa porque o ambiente político pós-impeachment convergiu para isso. Então, no caso do Marcos Lisboa, ele aposta numa coisa desse tipo. Tá? E também a declaração do Felipe Salto, que a situação não é tão alarmante porque ainda se consegue vender dívida. Né? Tem demanda por títulos públicos, então o governo consegue pelo menos criar dívida para pagar essas contas. Mas assim, vendendo dívida ou não, uma hora vai ter que fazer alguma coisa. Né? E só as medidas que estão na mão do executivo. Por que o Arminio Fraga disse exatamente essa política de desvinculação? Porque é uma coisa que está mais próxima do executivo conseguir aprovar. Né? Outras coisas mais complicadas, criar um novo imposto, aumentar a alíquota do imposto, tudo isso mexe muito mais com o Congresso, é muito mais difícil de passar do que a desvinculação, que também é difícil. Para piorar, o momento político não é muito bom para falar de desvinculação de aposentadoria, porque os aposentados acabaram de ser assaltados, talvez no maior crime de corrupção da história do Brasil, talvez supere até o Petrolão, que é o rombo do INSS. Né, que a gente não sabe o quanto mas é uma coisa entre 6 bilhões e 90, né, porque pega consignado, pega um monte de problema, que eu posso falar mais para frente. Tá, então a situação é grave, ela vai ficar muito grave, e a gente vai ter, independente de quem ganhar, próxima eleição, assim, você vai ver um monte de gente falando, um monte de coisa, mas pode pegar que a pauta, pega esse vídeo e puxa ano que vem. Né? A pauta da eleição vai ser aborto, vai ser coisas que não são o, digamos, é importante, claro, mas não o principal tema da agenda econômica brasileira. Tá? Por quê? Porque todo mundo sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe o que tem que fazer, esses dados são do Tesouro Nacional, tá? Não é alguém que inventou, não é fake news. E ninguém quer falar sobre isso numa eleição. Né? Ninguém quer dizer as maldades que vai ter que fazer. Tá? Então esperamos, torçamos para que os otimistas estejam corretos e a gente consiga fazer as reformas no futuro, que vão ser amargas, vão ser difíceis, mas que vão tirar a gente do precipício aqui, do calote da dívida e de outras crises de hiperinflação que podem acontecer. Meu nome é Renan Pierre, deixe seu comentário, vê o que você acha aqui, o que você acha que deveria acontecer para resolver o problema. A gente se vê numa próxima. Até mais.